Então, pessoal, hoje nós vamos estar nós vamos falar sobre um daqueles 6 pecados que o Senhor mais odeia, e a sétima ele abomina. Hoje nós vamos falar sobre o coração que maquina o mal. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 18. Amém? 6:18. Nossa, Deus. Amém, gente. Amém. 6:18. Oh, meu Deus, 6:16. Olha o que diz a palavra. Há 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina um mal. Em algumas versões diz coração que elabora projetos iníquos. Igreja, quando nós falamos de coração, nós precisamos entender a sua função no corpo humano, correto? Na anatomia, ele é um órgão muscular que bombeia sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. E se o coração parar de bater, o corpo inteiro morre. Fantástico isso, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela está acima do peso, né? Ela tem uma vida estressante, né? Ou se ela fuma, ou se ela não faz exercício físico, ou se ela tem maus hábitos alimentares, pode desencadear, né, um infarto miocárdio, que se chama, né? E conhecido como ataque cardíaco, mas na qual nós conhecemos como a morte do coração. O coração, igreja, o coração, ele para de receber sangue, né? Então, é ele que leva oxigênio, é ele que leva nutrientes ao tecido dos órgãos, né? Então, essa falta de irrigação faz com que ocorra entupimentos das artérias coronárias, que se chama, né? Que faz questão que venha fazer ele bater. Então, se o coração ele não estiver saudável, todo o corpo perece. Já pensou? Todo o corpo perece. Então, ele é o órgão que bombeia sangue para todos os outros. Mas, na anatomia, ele não é o mais importante. Já pensou? Não, ele não é o mais importante. E sim o cérebro, o encefalo. Então, nós sabemos que para as ciências humanas, o coração, a mente e o cérebro são totalmente distintos, né? Mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, quando a gente analisa as verdades da palavra, nós veremos com frequência a palavra coração e a palavra mente sendo tratadas como um só órgão no corpo humano. A mente e o coração, eles são tratados como sendo uma só coisa, um só órgão do corpo humano. Então, nós precisamos, igreja, compreender que indiretamente, né, o cérebro e o coração são a mesma coisa, tudo bem? Então, quando você vê na palavra de Deus a menção coração, a menção mente, está falando do cérebro, tá bom? Tá falando, se referindo à importância do cérebro. Então, nós precisamos entender, compreender que indiretamente o cérebro e o coração são citados na Bíblia como um sendo sinônimo do outro. Então, para a Bíblia, o cérebro e o coração são a mesma coisa. Então, todas as vezes que você encontrar na Bíblia a importância do coração, está se referindo à importância do cérebro. Compreender o cérebro
Mente e coração está falando da mesma coisa. Por quê? Porque o cérebro, o encefalo, né? Ele é o produtor da razão, do raciocínio no corpo humano. Então, o cérebro, igreja, através do raciocínio, pensamento, é que fornece os juízos de valores, né? Que é a razão com a produção complexa do cérebro. O homem, ele tem condições de exercer o livre-arbítrio. E é assim que a gente crê, né? Nós temos a razão para escolher o que queremos ou não queremos viver ou fazer. E o encefalo também proporciona o quê? A fala, né? A memorização, o pensamento, a consciência de si, do mundo e de tudo aquilo que nos cerca. Então, o cérebro humano produz todos os frutos e valores que faz a diferença entre um ser racional e um animal irracional. Então, nós encontraremos na Bíblia várias passagens de Deus falando sobre a questão do coração do homem, porque o coração do homem é o centro da sua vida, igreja. As nossas ideias, elas são formadas no nosso cérebro, mas são o nosso coração que dá vida a eles, né? Então a palavra coração, ela é usada na Bíblia para se referir ao centro de alguma coisa ou de uma razão. Nós conhecemos as pessoas de uma forma limitada, correto? Por maior que seja o nosso convívio com elas, nós podemos afirmar que mesmo assim não as conhecemos por inteiro. Ninguém pode entrar no interior de outra pessoa, correto? Então, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, coaching ou qualquer outro tipo de terapia, qualquer profissional da saúde, por mais estudado que seja, não consegue penetrar no interior do homem. Não. Ele pode estudar sobre seus comportamentos, definir o porquê algumas coisas levam as pessoas a tomarem algumas atitudes, mas conhecer por completo, ninguém conhece. O salmista disse lá em Salmo 139, sonda-me, Senhor, e conhece-me, né? E no verso 23 e 24, ele diz o quê? Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso quer dizer que somente Deus conhece o homem por inteiro, somente o Senhor. E por conhecer o homem é que é capaz de produzir no seu mais íntimo, é que ele nos alerta para os perigos e as ideias que se formam dentro do homem, né? Então, Jeremias capítulo 4, verso 4, gente, tem uma palavra incrível que diz assim: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Isso é muito forte, esse versículo, né, igreja? Então, nós sabemos que a circuncisão é um ato onde é feito um corte singular, né, em volta do membro sexual do masculino, para facilitar a retração da capa da pele existente sobre as extremidades do órgão sexual masculino. E o corte singular em torno dos membros masculinos provocava uma hemorragia, né, circular, similar a um anel. Então, era um círculo que jorrava sangue. Então, o que acontecia? A circuncisão, ele era uma marca. A circuncisão era um sinal na parte íntima da carne do homem. Este ato testemunhava de um compromisso de ser um povo separado para serviços sacerdotais de Deus. Então, o sangue em toda a Bíblia quase sempre fala de vida e fala de salvação. Então, literalmente, igreja, o homem não tem um prepúcio
dentro do coração, né? Portanto, o uso do termo prepúcio do coração é uma metáfora da palavra prepúcio. Então, para que a gente possa compreender a seriedade do íntimo do homem, Deus pede para que seus filhos venham fazer a circuncisão dos seus corações. Olha só, o que seria isso então? O significado espiritual e profético da circuncisão é uma aliança com o sangue de Jesus, o cabeça da igreja, para a conservação da vida. Então, quem aceita Jesus poderá receber o batismo com o sangue de Jesus, o batismo com o Espírito Santo, passando a ser testemunhas do sacrifício de Jesus, né, do sacrifício do sangue feito por Jesus, para termos também uma vida eterna. Mas o entendimento figurado, tipológico da Bíblia, tanto mulher quanto homem deveriam remover a capa da carne, o prepúcio, a carnalidade de seus corações em sinal de aliança, de sangue, de vida com Jesus. Então, retirar o prepúcio do coração é retirar, igreja, a mentalidade carnal de dentro da nossa mente em função da aliança que nós temos com o sangue de Jesus. Isso quer dizer que nós precisamos ter a mentalidade livre da carne. Uma vez instalada a consciência, a racionalidade, se o homem não tiver essa mentalidade livre da carne, o homem passa a ter os pensamentos os quais poderão ofender a santidade de Deus. Tudo que vem à mente do homem, Deus sabe. Tudo. Tudo que vem à mente do homem, coração, Deus sabe. Muitas vezes o homem se põe a pensar, a maquinar iniquidades e esquece que Deus conhece. Nós esquecemos que Deus conhece. Igrejas, aquele que tem um coração que maquina o mal não tem como regra a palavra de Deus. Isso é muito forte. Não tem. Nesse caso, estão vivendo uma situação de perversão, de desvio do caminho da vida, de depravação, de deslinhamento frente à Sagrada Escritura. Olha o que diz Zacarias, capítulo 7, verso 12. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo Espírito, por intermédio dos seus primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos seus exércitos. Meu Deus do céu. O homem, ele poderá dar lugar ao adversário para retirar da mente a palavra que ouviu. Então, com isso, o homem ficará sem a palavra, que geraria em nós a fé e a vida. Marcos 4,15 diz o seguinte: e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Salmo 101:4, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Meu Deus, Deus não conhece aquele que tem um coração cheio de maldade. Não se trata de Deus não saber a existência de alguém, porque Deus sabe, porque Deus conhece todas as coisas, mas dele rejeitar tal pessoa pelo pecado pecaminoso que essa pessoa está vivendo. Deus, ele esquadrinha, Deus, ele pesquisa, Deus, ele observa todo o interior, a mente, o coração do homem, utilizando até mesmo o próprio espírito do homem que Deus lhe deu. O que diz Provérbios, igreja 21:2? Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor, ele sonda os corações. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso.
Então, igreja, o espírito do homem, ele tem consciência. Ele sabe o que está na mente, no coração, intenção do seu próprio homem, né? Então, nós somos os responsáveis em manter as nossas mentes limpas. Você tem a chave da sua mente. Nós temos a chave da nossa mente. Então, tenha cuidado com ela, pois é ela que dirige toda a sua vida. Aquele que maquina o mal é aquele que gasta tempo arquitetando um ato prejudicial. Satanás, antes de ousar sua tentativa falida de destronar Deus, primeiramente ele maquinou todo o seu plano. Ele era ungido, ele andava no caminho, até que o seu coração se encheu de perversidade. O interior dele se encheu de maquinações violenta e pecado, planejando a derrubada de Deus, arquitetando toda a investida contra o trono do Rei dos Reis, igreja. Antes da ação, houve um planejar. Logo, esta estratégia de Satanás lançar a semente do mal no interior para que no decorrer dos tempos ele conseguisse levar a sua ação, né? Colocar ela em prática, antecipada, né? Maligna, ele planejou. Houve um planejamento. Então, a mente livre do mal e da semente do maligno está aberta para receber a revelação do querer de Deus. E por não estar contaminada dos maus pensamentos, nós conseguimos deslumbrar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Né? Que diz Romanos 12:2, não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, igreja, um servo de Deus com a mente renovada, ele é iluminado com a sabedoria do Espírito Santo, tendo autoridade e domínio sobre toda perversidade e malignidade humana, destruindo pela unção todo o mal lançado por aqueles que aninham o mal em sua mente e em seu coração. Sendo inevitáveis pela seta dos malignos, eles se submetem a Cristo, todo pensamento perverso e desobediente, e eles adoram ao Senhor. Uma pessoa que já está com a mente contaminada por Satanás, ela perde o senso da realidade. Ela perde o senso da sabedoria. Ela é levada por qualquer vento que ela esteja. Mas quando nós temos a mente renovada em Cristo, a gente consegue identificar quando o pecado está entrando. A pessoa que já está com a mente contaminada, ela não consegue perceber que os seus pequenos atos são resultados de uma mente que está sendo completamente dominada por Satanás. Ela começa a achar tudo muito normal. Ela começa a achar tudo muito tranquilo. Mas a pessoa que tem a mente de Cristo, uma mente renovada pelo Espírito Santo, ela detecta quando as sementes de Satanás estão querendo entrar. Quando Satanás está querendo fazer uma obra. Quando o inimigo está começando a querer a trabalhar. Que diz 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Uma pessoa que maquina o mal é aquela que prepara o seu caminho, que vai levá-la à desobediência à palavra de Deus. Mas, inconscientemente, esta pessoa, igreja, ela não percebe que ela está caminhando para algo que leva à desobediência. Você sabia? Sim, a maioria, 99,9%, quando está maquinando, quando ela está projetando tomar uma atitude
que seja contrária à palavra de Deus, ela não percebe que este caminho, que esta atitude estará levando com que ela venha pecar contra Deus. Então, ao contrário, o que ela faz? Ela dá procedimento ao seu projeto, porque Satanás já cauterizou essa mente. Satanás já fez essa mente cativa. Então a Bíblia está dizendo aqui que há 6 coisas que o Senhor aborrece. O que significa a palavra aborrecer? Odiar. A sua alma odeia aquela pessoa que o coração maquina o mal. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, como nós dizemos aqui, não é que Deus ignora como se a pessoa não existisse. A Deus simplesmente abomina este tipo de comportamento. Gente, nós precisamos guardar algo no nosso coração. As leis de Deus, eu costumo dizer isso, e eu nunca vou deixar de falar que as leis de Deus, elas são cercas de proteção para nossas vidas. É uma maneira de Deus nos proteger de nós mesmos, porque o homem sem Deus é sem limites, ele não tem limites. Ele fere, ele machuca, ele mata, ele rouba, ele faz o que tiver que ser feito. Então, as leis de Deus é para nos manter protegidos, é para nos proteger de nós mesmos. Cuidado com as suas intenções, cuidado com os seus planos, porque hoje, agora, neste momento, eles podem estar te trazendo alívio. Neste momento, eles podem estar sendo super tranquilos, mas a consequência é terrível. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus traz consequências terríveis. Tudo. Olha o que diz a palavra. Olha só para você ver. Olha o que a palavra diz. Em Salmos 101, verso 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Deus não conhece aquele que tem um coração cheio de males. Olha só para você ver. Então, Deus não conhece essa pessoa. E Provérbios, quando a Bíblia fala o capítulo que nós lemos aqui, Provérbios 21, 2, que todo caminho do homem é reto aos olhos, mas o Senhor sonda os corações, é que a Bíblia diz que em todo tempo Deus estará sondando os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas atitudes. E Jeremias, ele vai mais profundo ainda. A Bíblia diz que o Senhor, ele prova os nossos pensamentos para dar a cada um segundo o seu caminho. Então, hoje, a pessoa, ela caminha de uma maneira, ela prepara o seu caminho, né? Mesmo sabendo que é contra a palavra, mas ela não vê mal algum. Mas vai chegar um dia que ela irá colher este mal. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele dará. Já pensou? A cada um segundo o seu proceder. Por isso que ele fala assim, eu estou esquadrinhando o coração para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo a sua caminhada. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, nós iremos colher tudo que nós estamos hoje projetando. Pode parecer normal, pode parecer alívio, pode parecer insignificante, mas os resultados, igreja, é catastróficos. O resultado será sempre de morte. Quantas pessoas não estão tentando dar um jeito nas suas vidas, mas que levam elas a um caminhar totalmente fora da palavra de Deus. A conta uma hora vem. Uma hora vem. Amém? Vamos lá. Quando a Bíblia fala que para que nós não sejamos conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do nosso sentimento, né, do nosso pensamento, infelizmente, muitas pessoas hoje,
elas estão permitindo que práticas do mundo venham entrar nas suas vidas como se fosse algo normal. A Bíblia está falando que nós não devemos nos moldar ao pensamento deste mundo. A gente não pode, nós precisamos parar de achar normal tudo aquilo que Deus condena. A Bíblia fala assim em Isaías: ai daquele que diz ao amargo doce e ao doce amargo. Ai daquele. A gente está achando normal tudo aquilo que Deus está condenando. Pare de achar normal aquilo que Deus condenou, porque é um preço muito alto que a gente irá pagar. Nós não podemos. Como servos de Deus, nós precisamos ter a nossa mente, a nossa vida e as nossas condutas exatamente dentro daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Nós precisamos caminhar de acordo. Se para Deus não pode, para mim também não pode. Se para Deus está errado, para mim também tem que estar errado. Se para Deus não pode, para mim também não pode. Mesmo que seja algo simples aos nossos olhos, porque diante de Deus não é simples. Então, nessa palavra, nós precisamos ter cuidado com o coração que elabora projetos iníquos, coração que maquina o mal. Gente, uma coisa que a gente precisa entender é que, às vezes, quando a gente para pensar, a gente fala assim: gente, mas será que alguém conscientemente maquinaria algo ruim, né? Gente, primeiro sim, existem pessoas que tudo que ela projeta é para fazer mal a outra. Com certeza, sem sombra de dúvida. Tem pessoas que ela vai montar um plano, um projeto, né? Ela vai ter uma atitude, ela vai ter uma ação na qual a intenção dela é prejudicar o outro. Mas você sabia que tem muita gente que planeja algo inconscientemente de que aquilo possa provocar mal a outra pessoa, mas para realizar um desejo seu? Vamos lá, abusos. Uma pessoa que vai abusar, por exemplo, de uma mulher sexualmente, de uma jovem, de uma criança, ele não está pensando no mal que ele está fazendo àquela pessoa. Ele está pensando no seu bem. Uma pessoa que vai se divorciar, por exemplo, ela não está pensando no mal que ela está fazendo a outra pessoa, ela está pensando no bem que ela está fazendo a ela mesma. Uma pessoa que vai cometer um assassinato, né? Uma mulher que está apanhando, por exemplo, quando ela, no calor, né, da emoção, ou até mesmo planeja um assassinato, ela não está pensando no mal que ela está fazendo a outra, ela está pensando no alívio que ela está trazendo a ela. Um pai de família que perdeu o trabalho, está desesperado e que ele precisa trazer o alimento para dentro da casa e ele vai roubar alguém, ele não está imaginando no mal que ele está indo fazer, ele está pensando no bem que ele vai promover. Pessoas, igreja maravilhosa, todo bem que você acha que vai fazer a você pode estar vindo trazer mal a alguém. E muitas das vezes a gente não pensa nisso. Por isso que há tanta maldade nessa terra. Por isso que há tanta coisa ruim. Por isso, meu Deus do céu, que há tanta decepção. Por isso que há tanta traição. Por isso que há tanto trauma. Por isso que há tanta maldade. Porque alguém sempre vai estar fazendo mal para outra, mas achando que está fazendo bem para ela. Ou ao contrário, né? Vai estar fazendo bem para ela sem saber o que está fazendo mal para o outro. É quando a palavra de Deus entra. Se nós seres humanos, meu Deus, se nós seres humanos vivêssemos a nossa vida mediante a prática do evangelho, nós não faríamos tão mal ao outro. Nós não decepcionaríamos tanto. Nós não maltrataríamos tanto. Nós não falaríamos
coisas que não deveríamos falar, fazer coisas que não deveríamos fazer, caminhar de maneira que nós não deveríamos caminhar. Por isso que a palavra nos chama o tempo todo a responsabilidade de ter a nossa vida, o nosso caminhar pela palavra, porque nós evitaríamos machucar. Se nós vivêssemos segundo a palavra, nós evitaríamos pecar, evitaríamos decepcionar, evitaríamos falar o que não deveríamos falar, fazer o que não deveríamos fazer. Essa é a verdade da palavra. Por isso, igreja, eu te peço, o Senhor nos pede, guarda o teu coração. O Senhor, Ele está esquadrinhando. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho, as pessoas não me amam. Mas será que você ama? Ah, eu não recebo o respeito das pessoas. Será que você respeita? Ah, eu não ganho presente de ninguém. Mas será que você presenteia? Ah, ninguém me chama para nada. Mas será que você chama? Ou seja, nós devemos estar sempre esquadrinhando o nosso caminhar, a nossa conduta de vida, porque nós estamos colhendo exatamente aquilo que estamos plantando. É claro que nós não estaremos imunes das aflições e das provações. Tem muita coisa, muitos desertos que o Senhor irá nos levar, né? Até mesmo para a gente saber dar coisas boas, né? Mas existem muitos desertos, muitas colheitas, que somos nós os responsáveis, porque nós plantamos esta semente. Eu costumo dizer sempre para minhas filhas, principalmente a Ana, que está na fase da adolescente, a gente conversa muito e nessa quarentena eu tive muita oportunidade de fazer caminhada com ela. Eu moro num bairro meio isolado, né? Então você não quase vê ninguém na rua. E aí eu tinha dias que eu chamava a Ana, vamos caminhar com a mamãe? E toda oportunidade eu conversava com ela e ela, né, expondo aí as verdades do coração dela de adolescente. Ah, mãe isso, mãe aquilo. Eu falei assim, filha, deixa a mamãe te ensinar algo. Não é todo pensamento que precisa virar palavras. Porque uma vez que as palavras são lançadas, elas são como sementes. Jamais voltarão vazias. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso nenhum com o chilique nosso. Deus não tem compromisso nenhum com aquelas palavras, sabe, que você lança na hora da raiva. Deus não tem compromisso nenhum com as palavras lançadas no momento da raiva. Lançou, vai voltar. A única coisa que Deus perdoa é o tempo da ignorância. Sabe aquelas coisas que você falava quando você não tinha conhecimento? Mas uma hora que a gente tem conhecimento da palavra, os frutos do Espírito, eles precisam ser manifestados. Então, quando a gente dá os nossos chiliques aí, as palavras lançadas na hora da raiva, né? As atitudes, as ações, nenhuma delas voltará vazia, nenhuma. Então, toda hora eu falo isso para ela, minha filha, filtre os seus pensamentos pela palavra de Deus, antes delas se transformarem em palavras audíveis, né? Guarda isso, igreja. Antes que você transforme os seus pensamentos em palavra, passe-os pelo filtro da verdade, porque aí a gente vai evitar muitas colheitas indesejáveis. Amém?